Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver romantismo, prosa e teatro, seu contexto histórico, as suas características, os autores e as obras. O movimento romântico foi a expressão viva e contraditória da nova realidade. Filho da burguesia, mostrou-se ambíguo diante dela, ora exaltando, ora protestando contra seus mecanismos. Muito bem, vamos começar pelo contexto histórico ocidental. O que está acontecendo nessa época? O romantismo vai começar no ano de 1774, na Alemanha, com a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, que vai tratar da morte como solução para os conflitos existenciais. Não é à toa que houve muitos suicídios em diversos países da Europa e a proibição desse romance em alguns desses países. Temos em 1781, também na Alemanha, a publicação de Os Salteadores de Schiller, e haverá uma valorização do passado histórico aí. Já no início do século XVIII, temos o começo do romantismo na Inglaterra, com o ultrarromantismo de Lord Byron e os romances históricos de Walter Scott. Na França, o romantismo também começa no início do século XVIII. A França que vai ser a grande divulgadora do romantismo na Europa e no Ocidente, sendo a principal influência na literatura romântica brasileira. Mas o que está acontecendo nessa época? Nós temos a industrialização a partir da segunda metade do século XVIII, havendo uma modificação nas relações econômicas. Com a Revolução Francesa, em 1789, nós teremos a modificação do quadro social e do quadro político em todo o Ocidente, parte da França para o Ocidente. Haverá também a derrocada da aristocracia, a ascensão da burguesia e o surgimento do proletariado, sendo o romantismo uma arte de caráter ideológico e em favor da classe dominante. A classe dominante que agora é a burguesia, baseada no capital industrial. E ainda temos em 1815 a retomada do poder da monarquia na França, o terror branco, chamado de terror branco pela cor branca ser a cor da monarquia. Em resumo, então, o que está acontecendo? Temos a industrialização. Com a industrialização, temos uma produção em massa. Com uma produção em massa, temos o aumento do capital e a urbanização. Com essa urbanização, teremos a formação de uma classe média. Com essa formação da classe média, teremos aumento da alfabetização. Com o aumento da alfabetização, teremos a formação de um novo público mais consumista de livros, e com esse novo público haverá a capacidade e a possibilidade pela primeira vez do escritor viver da sua própria obra. Ou seja, o escritor produz seus livros e vive do dinheiro que ganha com a produção desses livros. Temos então a democratização da arte no romantismo. Temos o romantismo, então, como expressão artística da sociedade burguesa. O romantismo é o liberalismo na arte. Liberalismo por quê? Porque é a representação da ruptura com toda aquela arte do passado, representada principalmente pelo neoclassicismo ou arcadismo. O romantismo, então, é o momento em que a arte deixa de ser uma atividade social para ser uma atividade individual. Vamos agora às características gerais do romantismo. A primeira delas é o subjetivismo. O subjetivismo motivado pelo romantismo ser uma arte individualista. Logo, partimos do individualismo. Essa arte individualista motiva a introspecção. Essa introspecção motiva o egocentrismo. A concentração no eu. A concentração no sujeito. E daí a questão da subjetividade. Como consequência da subjetividade, teremos o sentimentalismo, a exacerbação dos sentimentos. Qual a consequência do sentimentalismo? A relativização da realidade. Quando relativiza a realidade, não existe apenas uma verdade. Logo, o que acontece? A realidade para o romântico é fragmentária. Nem tudo que é bom para uma pessoa será bom para outra pessoa. E o que acontece então? O escritor vai se dar conta que ele não é mais capaz de apreender a realidade. A apreensão da realidade era considerado algo possível pelos arques, ou seja, se observava o assunto que queria se tratar e conseguia se colocar todo ele no papel.
O romântico vai se dar conta que, como cada pessoa pensa de uma forma diferente e sente de uma forma diferente, não é mais possível essa apreensão total da realidade e passar isso para a arte. Só que o desejo do romântico é conseguir realizar isso. Tendo a consciência de que isso não é mais possível, ele encontra como única solução a fuga ou o escapismo. E daí teremos dois tipos de escapismo ou fuga. A fuga espacial e a fuga temporal. Em relação à fuga espacial, temos a valorização da natureza. O poeta vai sair dessa sociedade que corrompe o indivíduo em busca de um lugar ideal, a natureza. E teremos também a fuga no passado, dois tipos de passado. O passado histórico, e daí derivam os romances históricos, mais baseados na Europa, com a valorização da Idade Média, e o passado individual, ou seja, a fase da juventude e da infância do poeta, do escritor, um momento em que não havia problemas em sua vida. Outra característica do romantismo é o nacionalismo, e daí parece contraditório a gente pensar em nacionalismo, a questão da nação, a questão da coletividade, e relacionar com o individualismo. Mas a gente tem que entender que nacionalismo se entende por individuação nacional, ou seja, há uma nação coesa, específica, diferente de todas as outras. E aí temos então uma característica de individualismo de uma nação. Outra característica também importante é a valorização da natureza. A natureza como algo pitoresco da nação, como algo específico da nação, para valorizar a nacionalidade e também como um prolongamento, como uma extensão sentimental do poeta. Então, muitas vezes as metáforas utilizadas no romantismo estão relacionadas à natureza, como, por exemplo, uma chuva de lágrimas. Outra característica do romantismo é o sentimento de missão. O escritor romântico sente-se a única pessoa capaz de conseguir expressar os seus sentimentos, e esses sentimentos, de alguma forma, vão ser identificados por outras pessoas. Ou seja, o escritor romântico traça um plano e, a partir dali, vai construir um ideal. Por isso que teremos no romantismo ainda a questão muito forte da idealização, não sendo possível ainda a verossimilhança total no romantismo, sendo atingida somente com o realismo. E a última característica do romantismo é a subjetivização do objetivo e a objetivização do subjetivo. Como entendemos a subjetivização do objetivo? O poeta vai pegar um assunto que é basicamente objetivo, que tem uma opinião geral, e a partir dos seus sentimentos, da sua subjetividade, vai relativizar esse assunto. Ou seja, aquilo que é objetivo vai ser subjetivizado. Já na questão da objetivização do subjetivo, temos a passagem dos sentimentos para a escrita, ou seja, algo que é completamente subjetivo, completamente introspectivo, é passado para o papel de alguma forma. Se explica isso, ou seja, de alguma forma se tenta objetivar aquilo que é subjetivo. Contexto histórico brasileiro. Vamos estabelecer então alguns tópicos sobre o que está acontecendo no Brasil na época do romantismo. Temos em 1808 a chegada da corte portuguesa ao Brasil, devido à fuga de Portugal pelo bloqueio continental. Em 1815 já teremos a elevação do Brasil a Reino Unido. Também temos um processo intenso de urbanização que forma um ambiente propício à divulgação de uma nova arte. E em 1822 temos a independência do Brasil. O romantismo vai ser a fixação na arte dessa independência. E temos também a hegemonia das oligarquias cafeicultoras, dos donos de terra, Surgimento e características do romantismo no Brasil. O romantismo vai surgir no Brasil em 1836 com a obra poética Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, que tem uma importância meramente histórica, esteticamente não é tão relevante assim. Uma das principais características do romantismo é a consciência nacional, um dos aspectos da independência, em que teremos a posição do próprio versus o imposto, ou seja, uma busca aí de uma individuação nacional que a gente havia falado antes. Outra característica importantíssima é o indianismo como uma busca de representação de um passado mítico, heróico, pela compensação do curto passado histórico. E também como uma simbolização de independência estética.
E aqui é bom a gente dar uma parada e fazer uma comparação entre a figura do índio no romantismo e a figura do índio no modernismo, a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, né? Em relação ao modernismo, nós temos a busca de uma especificação da nossa cultura diferente das demais. Já no romantismo, nós temos a busca da figura do índio como equiparação, como comparação a alguma figura europeia, ou seja, o índio é tão bom, tão honrado, tão corajoso, com tantas virtudes, quanto o cavaleiro medieval. Não é a busca de só uma especificação, é uma tentativa de se elevar, de ser tão bom quanto o europeu, ou seja, tem-se o europeu, a cultura europeia, como o modelo ideal de cultura para uma sociedade. Nacionalismo ufanista. Essa característica servia muito bem aos objetivos de ofuscar a crise que acontecia na época. Como se faz isso? Primeiro, a partir da figura do índio, da glorificação de um símbolo brasileiro. Segundo, temos o exotismo da nossa natureza, o que é pitoresco da nossa natureza, a cor local, aquilo que só existe aqui. E por último, temos a procura da língua brasileira, ou seja, a valorização da forma de se escrever, de se falar do brasileiro, ou seja, se readapta uma linguagem culta do português brasileiro. Temos isso principalmente na obra de José de Alencar. Romance romântico. Forma literária por excelência, representativa do mundo burguês e do homem como indivíduo. Entidade autônoma, realidade singular perante o mundo e a sociedade. Vamos a algumas características que encontramos no romance romântico. A primeira delas é o herói problemático. Aquele personagem que está em constante ruptura e comunidade com o mundo, a situação do homem na sociedade moderna. É importante salientar que a partir de agora eu usarei simplesmente o termo herói. A partir do romantismo, então, vai se tornar redundante a gente falar herói problemático. Logo, herói significa herói problemático. Outra característica do romance romântico é a interpretação social, ou seja, a formação de um ponto de vista a partir da arte. E como isso se dá? Isso se dará a partir daquilo que é documentário, ou seja, fatos baseados na realidade com um sonho. Sonho mais documentário. Sonho é a idealização de algo que a gente vai ter no romantismo ainda com uma forte presença. Mais o documentário. Logo, baseia-se o romance nos fatos da realidade de uma sociedade, geralmente a sociedade das capitais, as urbes, e a partir dali há uma relação ideal entre as personagens, né? E outra característica é o fato de termos agora uma literatura acessível a partir do folhetim, que era publicado em jornais e visava a atingir um grande público. Vamos então agora à estrutura do romance romântico. Como ela se dá? Primeiro, temos a harmonia inicial, ou seja, os valores burgueses estão estabelecidos. Logo depois teremos um conflito, é o momento da desarmonia, quando vai acontecer a crise desses valores burgueses. E depois teremos a harmonia final, é o momento do restabelecimento dos valores burgueses e patriarcais, a partir de um acontecimento improvável, que a gente chama de Deus ex machina. Deus ex machina era um recurso utilizado no teatro grego que se baseava da seguinte maneira: quando se buscava representar um deus e esse deus tinha capacidade de voar, pendurava-se um ator por uma corda, amarrando essa corda na sua cintura, e ficava uma cena ridícula de um personagem balançando e tendo que fingir que estava voando, ou seja, algo improvável, algo absurdo. Vamos pegar na prática isso no romantismo. Temos uma história de uma mocinha muito bonitinha, né? Daí a beleza romântica é uma mulher
magra, esquelética, pálida, mais branca do que o gesso, cabelo preto escorrido até a cintura, 2 olheiras enormes e com cara de choro e, é claro, tuberculosa. Ela fica sempre na janela em busca do seu par ideal, mas mal sabe ela que o seu pai, um rico burguês, já tem um pretendente para ela. Quando ela sabe disso, se desespera. E, coincidentemente, vai acabar se apaixonando por aquele catador de papel que passava na sua janela diariamente. Esse catador de papel é pobre, sempre está sujo, suado, desdentado, com a barba mal feita e com um cheirinho não muito agradável. Mas ela se apaixona. E é a partir daí que acontece o conflito dos valores burgueses, a desarmonia. O pai da menininha vai acabar sabendo desse amor e vai saber que esse amor ainda é correspondido, porque o catador de papel também se apaixonará por ela. Eles começarão a se encontrar escondido e vai haver um desespero familiar. O casamento com o pretendente do pai não vai acontecer. Mas eis que então vai acontecer algo improvável. E por que esse algo improvável? Porque a literatura devia ir de acordo com o gosto burguês. Jamais 2 pessoas de classes sociais diferentes poderiam manter uma união. Logo acontece o Deus ex machina, esse catador de papel sujo, desdentado, com um cheirinho não muito agradável, sempre suado e feio, é o detalhe, vai acabar, coincidentemente, recebendo 5 heranças. 2 heranças de 2 vovôs desconhecidos e mais 3 de pessoas que gostavam dele e ele não sabia. Recebendo essas 5 heranças, ele vai ficar multimilionário, não vai mais precisar catar papel, não vai mais suar, vai ficar limpinho, vai ficar bonito de uma hora para outra, vai ficar cheirosinho. Logo, vai se apresentar ao pai da menininha, o pai da menininha vai aceitar esse homem que é da sua classe social e eles irão se casar. A menininha e o ex-catador de papel, que agora é um multimilionário, serão felizes para sempre. Aí a gente tem o restabelecimento dos valores burgueses e patriarcais a partir de um recurso improvável. Por recurso improvável se entende algo inverossímil que a gente chama tecnicamente de Deus ex machina. A estrutura do romance romântico sempre se dá dessa forma. Harmonia, desarmonia e harmonia final por algo improvável. Autores e obras. O primeiro dos escritores da prosa romântica a falarmos é Joaquim Manuel de Macedo. Por quê? Porque ele foi o primeiro escritor a adaptar os romances europeus a cenários brasileiros. Joaquim Manuel de Macedo nasceu em 24 de junho de 1820 e faleceu em 11 de abril de 1882 no Rio de Janeiro. Quase esquecido e na maior pobreza. Formou-se em medicina em 1844, ano em que estreou na literatura com o famoso romance A Moreninha, até hoje sucessivamente reeditado. Casou-se com a prima irmã do poeta Álvares de Azevedo. O autor é reputado bom cronista do Antigo Rio, sendo um dos patronos da Academia Brasileira de Letras. Logo, ele é o iniciador da tradição narrativa no Brasil, onde ele revelará os costumes cariocas. Todos os seus romances, sem exceção, possuem tramas fáceis, previsíveis, de acordo com o gosto burguês, algo sem grandes emoções, algo que não choque o público. O seu principal romance é A Moreninha, de 1844, que vai contar o caso de amor entre Álvaro e Carolina, que é a Moreninha. E é claro que terá um final feliz, porque todo romance romântico tem um final feliz. O próximo autor que temos é José de Alencar. Escritor brasileiro, José Martiniano de Alencar foi uma das figuras mais destacadas da literatura brasileira oitocentista. Além de romancista, foi jurista, deputado e ministro da Justiça. Na sua vasta obra, constituída por romances, poemas, peças teatrais, ensaios críticos, crônicas e diversos estudos sobre filologia, folclore e jurisprudência, salientam-se O Guarani
Iracema e os 6 volumes de As Minas de Prata. José de Alencar visou a fazer uma suma romanesca do Brasil, que abrangesse o passado, o presente, o campo, a cidade, o sertão e o litoral. Quais são as principais características desses romances? A primeira delas é a busca das virtudes humanas, da pureza, da lealdade e da coragem. O símbolo dessas características é o índio peri do romance, o Guarani. Outra característica importante é o papel decisivo do passado em diversas das suas obras. Primeiro, se a gente pega o romance Guarani, a gente vai ter a explicação no passado, um ano antes, do conhecimento da família de Dom Antônio de Mariz sobre Peri e também sobre o vilão loredano, que era o Frei Ângelo de Luca. Vamos entender também porque a personagem Lúcia do romance Lucila se tornou prostituta. Ela tinha que sustentar o seu pai, que estava doente. Também vamos compreender a origem da riqueza de Aurélia no romance A Senhora e o porquê da sua amargura com Fernando Seixas, o homem que ela realmente amava. Ou seja, sempre o passado vai ter um papel fundamental para o presente. É a explicação do presente, é a justificativa do presente. E a última característica é a percepção do mal, do anormal e do recalque, principalmente na figura do loredano, por exemplo. E a gente vai ver essas questões do recalque, da inveja, principalmente em Machado de Assis, ou seja, José de Alencar terá uma influência na obra realista de Machado de Assis. Vamos agora aos romances de José de Alencar, que a gente separa em romances histórico-indianistas, urbanos e regionalistas. Vamos ficar nessa aula somente com os 2 primeiros, os histórico-indianistas e os urbanos, que são os mais relevantes. Romances históricos indianistas. Os principais romances desse grupo são o Guarani, Iracema e o Birajara. Quais são as características gerais desse tipo de romance? Primeiro, temos a idealização da figura do índio, a criação de um mito heróico com a intenção de equiparar ao cavaleiro medieval. Poderíamos dizer que o índio é uma espécie de cavaleiro medieval dos trópicos. E também como uma representação de algo pitoresco do Brasil, né? O Brasil exuberante, ou seja, aquilo que o Brasil tem de melhor. Outra característica também relacionada ao indianismo é a questão da compensação. Essa compensação deve ser a questão da história recente, então se coloca o índio num passado lendário. Então a gente tem a profundidade de um tempo lendário, algo não muito bem definido. Também para equiparação com o romance europeu que fala do passado, que remete à Idade Média, que a gente não teve. E outro aspecto relevante é o índio. O índio que vai ser glorificado quando perde a sua cultura e se estabelece na cultura branca, na cultura europeia. 2 exemplos clássicos disso são Iracema, que se submete a Martim, e Peri, que irá se submeter a Dom Antônio de Mariz e sua família para salvar Ceci. Romances urbanos. 3 aspectos fundamentais temos nesse grupo. Primeiro, a questão das intrigas de amor e desigualdade social. A partir daí que se dá o conflito, a partir da desigualdade social entre o par amoroso. Temos também homens e mulheres em igualdades de condições, algo que não era verossímil em relação à realidade do século XIX, né? Havia uma submissão feminina, a sociedade era mais machista ainda. E essa característica leva à tendência idealizadora nos diálogos, principalmente no romance Senhora, onde a Aurélia, uma moça de apenas 18 anos, possui uma independência tamanha que não era possível naquela época. Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida, romancista brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro e faleceu em um naufrágio a bordo do navio Hermes, no litoral do mesmo estado. Viveu a infância e a juventude com dificuldades financeiras, mas conseguiu se formar em medicina. Também jornalista e funcionário público, foi um dos fundadores do romance brasileiro e da escola romântica. Com excelente domínio da língua portuguesa e estilo fluente,
Manuel Antônio de Almeida escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, 1855, e Dois Amores, 1861. Falar desse autor é falar da sua obra Memórias de um Sargento de Milícias, de 1853, uma obra que se situa entre o romantismo e o realismo. Essa obra é um romance de costumes, uma comédia de costumes da classe média carioca, os chamados homens livres, aqueles que não tinham uma função bem definida, que viviam, digamos assim, de bicos. Também temos nessa obra o desmascaramento das pessoas pelo humor e a tipificação social, que vai ser uma característica mais específica do realismo. E por que se situa entre romantismo e realismo? Justamente pela questão da ironia e do desmascaramento das pessoas, ou seja, a revelação da sua verdadeira face através do humor, algo que acontece muito com Machado de Assis. Mas por que ainda não é realista e é romântica? Não é realista porque ainda não possui análise psicológica, uma característica fundamental do realismo. Vamos agora ao teatro romântico. Falar de teatro romântico é falar de Martins Pena. Martins Pena escreveu Comédias de Costume, onde temos a classe média carioca e, em outras peças, a representação de personagens da roça. Temos a tipificação social, assim como acontece em Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Acontece nessas peças a sátira com a presença da ironia, visando a ridicularização do personagem para o seu desmascaramento. Tudo isso acontecendo em linguagem coloquial nos diálogos. A dica de hoje, pessoal, é a seguinte: a leitura de Iracema, de José de Alencar, um romance indianista, e Lucila, um romance urbano da sua obra. Também eu aconselho a leitura de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que é um romance muito divertido e já se aproxima um pouco de Machado de Assis, que todo mundo gosta, né? Bem, essas são as dicas de hoje. Bom estudo a vocês e até uma próxima.